Thiago, entrando nesse lado que você falou do Postos Fila Zero. Saúde Fila Zero. Saúde Fila Zero. Explica pra gente o que é o Saúde Fila Zero e como é que você está implementando isso. Saúde Fila Zero foi o primeiro ato meu na Secretaria de Saúde e foi muito simples a ideia, né? Você começa dos problemas maiores para os menores, né? Sim. Conversando com a turma lá, qual que é o maior problema? Fila. Fila por quê? A gente não dá conta de atender todo mundo. Por que não dá conta de atender todo mundo? Aí você vai entender os motivos, né? Não tem médico, não sei o quê. E tudo morria na pandemia. Então, olha, na pandemia ficou 2 anos sem atender as pessoas do eletivo. Então você imagina uma demanda que já é maior do que a oferta. Você já tinha mais demanda do que médico para atender. E aí você ainda fica 2 anos parado. Ficou insustentável. Represou tudo. Né? Represou tudo. Então foi o primeiro ato. Com 1 mês de secretaria, a gente lançou o Saúde Fila Zero. Que parecia uma loucura na época, porque eram 59 mil procedimentos de saúde. Ô, louco. E a nossa meta de zerar tudo isso esse ano ainda. Dos mais variados tipos. Todos, consulta, exame e cirurgia. Então, tudo que estava represado até dezembro de 2022, a gente fez um corte ali, porque a fila continua, né? Então, olha, daqui para trás nós vamos resolver esse ano. E aí você faz as contas, né? Da onde vai vir o dinheiro? Quanto que fica para fazer tudo isso? Pô, na verdade, com uma secretaria que tem um orçamento de quase 400 milhões, eu vi... Esse é o valor do 380 milhões o orçamento desse ano. Olha que eu vi o valor do Saúde Financeira para 59 mil procedimentos, ficava em torno de 15 milhões de reais, eu falei, dá para fazer. Você economiza de um lado, vê do outro, mas dá para fazer. Sim. Né? Levei o prefeito falou assim, ó, você tem o apoio total para fazer, mas você vai dar conta? O único medo é não dar conta, né? Você tem o dinheiro, mas não tem o operacional também. E aí a gente começou a entender com os laboratórios, com as clínicas, com os hospitais. E a gente chegou à conclusão seguinte, sozinho nós não vamos dar conta, nós vamos ter que contratar particular. E abrir credenciamento para as clínicas oferecerem consultas, os laboratórios fazer mais exames e os hospitais, principalmente Santa Casa e Santa Lúcia, vocês vão dar conta de fazer as cirurgias que estão represadas? E esse foi o Saúde Fila Zero. A gente tinha o recurso e organizou a logística para dar conta de fazer esse ano. Nós já fizemos muito. Cerca de 75%, 80% da meta já foi alcançada. Então, assim, já muita coisa já foi feita. E o restinho que falta, basicamente, está em 2 coisas. Um é oftalmo. Oftalmo, a gente tem muita coisa ainda represada. Porque ainda não conseguiu abrir o credenciamento. Na burocracia, foi uma vez, aí tem que fazer cotação, aí você faz a cotação, aí não, esse fornecedor, a cotação tá inválida, faz de novo, e vai. Quando vê, já chegamos até aqui, tá na reta final, mais uns 10 dias deve sair credenciamento de oftalmo. O que tranquiliza é que tem muita clínica de oftalmo. Sim. Só em Poços tem 2 hospitais grandes de olhos, né? Então, assim, daqui 10, 15 dias saiu o credenciamento, dá conta de fazer esse ano. Tá? Então a gente fica mais tranquilo que nós vamos bater essa meta também. Vocês têm a noção de quantas pessoas que não precisam mais desse atendimento? Por quê? Porque às vezes demorou tanto tempo, a pessoa ou fez particular, ou fez vaquinha, ou faleceu, ou mudou. E tem alguns casos, são poucos, mas muitos que sarou sozinho, tá? É. Acontece também. Tem um percentual que você está falando de 50 mil? Em torno de 20%. 20%. Mais ou menos 20% não precisa mais do tratamento então, por algum 58 vai para uns 48 ali, 45. Que vão ser de fato efetivados. Mas a firma foi zerada, né? Daquele claro. 59, né? E aí você entra em outra meta, né? Que uma meta é zerar para trás, a outra meta é não deixar juntar de novo. Sim. Né? E aí a gente traçou uma régua curta de atendimento, que quem der entrada seja atendido em no máximo 90 dias. Tá? É um prazo razoável para quem chegou a ficar, né? Às vezes até 5 anos tem caso do Saúde Fila Zero, que é 5 anos de fila. É muita coisa. Aí você fala assim, mas como que a pessoa sobreviveu? Às vezes é um problema, por exemplo, de joelho. Não mata, mas tira a mobilidade, tira a qualidade de vida. Às vezes a pessoa não consegue trabalhar, né? Então, assim, precisa ser feito. E com tudo isso que está acontecendo, a gente vai caminhar para uma rotina saudável. Não falo 90 dias, mas pode ser menos, tá? É no máximo 90 prazo dias. Máximo. Prazo máximo de 90 dias. E eu falo 90 dias é algo que, por exemplo, eu comecei uma dorzinha assim, túnel de carpo, né? Eu tenho um plano de saúde. Aí eu fui marcar com um especialista de mãos.
é 90 a 120 dias no plano de saúde, entendeu? O meu foi um caso que estava sozinho. Quando eu fiz o Chavão, eu tinha passado. Que sorte. Menos mal. Óleo de coco, tô brincando. É que... Voltou 5 episódios. É que eu sempre achei que o óleo de coco era uma coisa muito boa. É muito ruim. Mas aí começaram a falar que é muito ruim, entendeu? Mas pra mim era uma coisa muito boa. Até alguns A episódios. banha de porco é melhor. Viu? Falei pra você. Ô, Thiago, e agora, até recentemente foi bem noticiado, não sei se isso vai ajudar faz parte do plano pra zerar essa fila, é o UBS ou o UPA que vai abrir? São UBS. UBS? É que é o posto de saúde, né? Uhum. Faz parte pra deslanchar essa demanda, a abertura dele? Não, esses aí é pra gente aumentar a cobertura de posto de saúde na cidade. Esse é estadual ou é Esse federal? é estadual. 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 Teve algum deputado que ajudou? Ó, a gente cadastrou 7 pedidos de UBS. 4 já foram aprovados e 3 ainda estão ali quase para ser aprovados. Nós estamos achando que vai aprovar 7, tá? Vocês conversam onde? Na Secretaria Secretaria Estadual de Saúde? Estado. Ou um deputado intermedia? O cadastro é feito direto no sistema da Direto. Secretaria de Saúde. Agora, a força do deputado ajuda, tá? Até quem anunciou as 4 foi o Mauro, né? O deputado Mauro Tramonte anunciou. Teve um papel fundamental de estar ali cobrando o deputado, o secretário de saúde, olha. E é um deputado que vota com o governo, então isso faz a diferença, né? O cara tá ali votando com o governo e tal, o governo quer também prestigiar o deputado. Então, fica desde já aqui o agradecimento ao deputado Mauro. E a gente está na luta aí pelas outras 3 UBS que não foram negadas. Elas estão em análise e a gente está muito confiante que consiga. Porque também. depende do orçamento também, às vezes. Fala, vou mandar 4 para aposta, mas tem que mandar para outro lugar e tal. Na verdade, o governo abre esses editais e ele deixa livre. Esse aí, por exemplo, estava livre. Você podia cadastrar quantos você quisesse. A gente cadastrou 7. Não atingiu a cota máxima que o Estado ia definir para todas as prefeituras. Então, por isso que a gente está confiante que vai levar 7. Sim. As cidades não cumpriram o prazo, porque é muita coisa, documento, projeto, aí envolveu Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Saúde. Então, assim, até deixar um agradecimento pro secretário de Obras, Damião e o Tiago Cavelanha, também pro pessoal do Planejamento, o Alviz e a Cibele, porque foi um trabalho de várias secretarias para poder dar conta. Porque você fala assim, eu quero uma OBS ali no Maria Imaculada. Aí tem que ter um projeto da UBS. Tem que ter um planejamento regional, né, que precisa ali. Do planejamento. Então, assim, foi feito um trabalho muito rápido de todas essas secretarias para cadastrar. E é tudo isso que precisa para cadastrar. Não pode só eu quero e depois vejo. Não. Tem que ser antes. Já tem que ter o terreno livre, desimpedido, em nome da prefeitura. Tem que ter tudo pronto já. Nossa. Foi um bem mais complexo do que a gente imagina. E aí a gente tá aí para ter mais essas 7 UBSs aí, se Deus quiser, 4 já garantidos. E o pessoal trabalhou muito bem. Vão ser tipo 2 na Zona Sul ou Não, vai ser espalhado? Essas aí a gente levou pelas principais demandas mesmo, onde tá pior a cobertura de UBS, entendeu? Entendi. Já tem os locais? Ainda não saiu quais locais foram contemplados. Ainda não saiu. Vai ser publicado agora no final desse mês. Entendi. Ô, Thiago, eu vou entrar num outro ponto que eu acho que ele estava conversando um dia com uma prima minha, que ela trabalhou em postos numa época como psicóloga, e ela comentou o seguinte, na época, tá, então foi até, acho que nem era prefeito Sérgio, ou se era começo de mandato, do primeiro, ela falou assim, Marcelo, tem muita gente a trabalhar no Hospital da Zona Leste, que vem aqui no Hospital da Zona Leste, muitas mulheres ou muitos homens que querem fazer a laqueadura ou a vasectomia, atos volitivos, não é ninguém pedindo, nem nada do gênero, é a vontade própria da pessoa. Só que são pessoas que não vão se proteger. A fila é tão longa, porque é tão pouco procedimento, que quando você vai chamar essa pessoa, ela já engravidou, já tá, sei lá, sabe? E é uma demanda muito importante, porque querendo ou não, né, assim, eu comento por quê? Porque como eu trabalho um pouco com educação financeira também, eu sei que o planejamento familiar é muito importante. Então, um filho a mais gera uma despesa a mais, porque o pai também quer criar um filho com uma boa condição. Há uma fila também nesse caso, e a tendência é acelerar ela também no fila zero, ou esse caso não é tão importante quanto, assim, casos mais de saúde mesmo, com premência? Não, é importantíssimo. Só que existia uma lei
que determinava um prazo, o cônjuge tinha que aprovar, né? Tinha que ter mais de 2 filhos, 25 exato. anos. Tinha uma série de regras aí que caiu faz pouco tempo, né? Não faz nem um mês que caiu essas faz leis pouco aí. tempo. Então, assim, eu acredito, hoje nós não temos fila de vasectomia, por exemplo, tá? A laqueadura, ela é mais complexa, né? Porque ela é mais invasiva. A vasectomia é menos invasiva. Então, normalmente a laqueadura é bom fazer no parto. Eu lembro que não podia. Tem uma época que a regra, não pode fazer no parto. Fala, mas a mulher vai ter que botar depois. Mas você sabe por quê? Porque por conta do período hormonal do parto, entendeu? É um período que, às vezes, o sofrimento, às vezes a dificuldade ali de uma gravidez incentiva a mulher a pensar que quer uma laqueadura que depois ela arrepende. Então, eles colocavam aí um prazo de 6 meses para a mulher poder voltar e fazer a laqueadura. Eu acredito que a gente precisa ter um cuidado, sim, principalmente com a laqueadura, que não é reversível, né? A vasectomia até pode ser reversível, mas a laqueadura não. Então, é preciso passar pelo psicólogo. Eu acho que tem que ter certo cuidado. Um preparo para que seja uma decisão muito consciente. Porque ela não é reversível. Então, mas assim, entrando um pouco nesse ato, eu acho que tem que ser consciente, mas acho que é um ato volitivo da pessoa. Uma vontade dela. Sempre falei assim, pô, se eu tenho mais de 25 anos, quero fazer uma vasectomia e não tenho 2 filhos, o Estado não me deixa fazer. Mesmo se eu quiser pagar. Fala, não, eu vou pagar. Aí o médico fala, não posso fazer porque o Estado não permite. Ou seja, o Estado interferindo diretamente na sua vontade. Eu falo, mas espera aí. O que é? Um absurdo isso. Na minha cabeça, óbvio. Então, eu sempre achei isso. Então, por isso que eu tô perguntando, porque realmente caiu um pouco. A lei diminuiu esses regramentos. Bastante. Diminuiu bastante. E permitiu com que o cidadão ele tenha a própria escolha. Não seja o Estado, não, você não pode, você é incapaz ainda. Você tem 25 anos, você não pode fazer nada, fique quietinho. Fala, não, eu tenho idade para isso. Mas você sabe que, assim, talvez, tô fazendo uma meia-culpa aqui. Menos de 25 anos, talvez falta maturidade para uma decisão tão importante. Talvez a pessoa ainda não tenha ainda muito preparo. Eu mesmo fui pai com 36 anos. Eu também fui pai velho. Antes eu achava que eu nem seria pai. E hoje foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas você pode, pra tudo, 18 anos. Eu entendi o teu ponto. A tua vida inteira, 18 anos. Você faz o que você quiser a partir de 18, exceto isso. Não é? Ah, tudo bem, tem um resguardo. Não pode ser presidente da República também. Isso não, exceto esse caso constitucionalmente estabelecido, tem né? essas coisas. Mas, a deputado também não pode. Ô, Thiago, eu vou pegar 25. 30 anos governador. 35, tal. Acho que é presidente e senador. Presidente e senador, Presidente e senador. Mas eu falo, de um modo geral, exceto essas candidaturas e tal, que aí você realmente se entende por que precisa. Claro que eu não tô criticando as pessoas, mas eu tô criticando o Estado no momento em que a pessoa, com mais de 25 anos, com 2 filhos, tinha vontade e ainda assim ela não conseguia. Que era o regramento. O regramento é esse? Cumprir. Não consigo fazer porque o Estado não me oferta a possibilidade. E aí eu vou entrar no outro gancho, então, já, que todo mundo fala assim, Poços é uma cidade muito privilegiada. Mas até a segunda parte, que é, por exemplo, a segunda parte, e aí eu acho que eu vou entrar e repetir a pergunta do Poços Fila Zero, que é, quando eu preciso no primeiro atendimento, eu vou na UPA, beleza. Vou no BS, top. Eu vou emendar. Quando eu preciso de um exame um pouquinho mais específico, aí trava. Essa detectação. Você também detectou isso? E como é que sobre isso? Porque é com credenciamento de rede, é com contratação, porque às vezes é um exame específico que a rede pública vai fazer, mas está com a máquina quebrada. Eu vou emendar a pergunta se a nova UPA, que acho que virou Margarida Morales, foi, por exemplo, desafogar essa questão talvez de algum exame específico. Tá, então vamos por partes. Como diria Jack. Como eu disse que faltava médicos de várias especialidades, por que acontecia isso? Antes a gente tinha um modelo, até então quando eu cheguei na secretaria, que a empresa que dava suporte aos serviços médicos do município, a contratação era feita por licitação. O que a licitação pressupõe? Quem cobrar menos vai ganhar a licitação. A empresa que tinha ganhado os serviços médicos de especialidade, ela tinha ganhado para fazer consulta R$35 do especialista. Ela vai passar para o médico cerca de R$28. O resto é custeio dela, para pagar imposto, lucro, tudo. Cara, que médico especialista vai atender por R$28? Né? Então,
A gente tinha alguns que atendia, talvez por doação, outros porque, né, vou tirar uma parte do meu tempo para fazer um serviço público, outro porque, não, começo de carreira. Começo de carreira, eu atendo muitas pessoas no mesmo dia, então, apesar de ser pouco, eu vou ganhar no volume. Mas, no geral, a gente faltava de tudo. Não tinha cardiologista, não tinha pneumologista, não tinha, enfim, N especialidades não tinha. Eu falei, gente, como conserta isso, né? Não dá para ser assim. A gente vai regular o mercado quando você traz para um preço de mercado. Sim. Quanto que a Unimed paga? Quanto que a Notre Dame paga? Então, vamos fazer alguma coisa mais ou menos por aí, entendeu? Apesar de ser SUS. E o SUS está há 20 anos com a mesma tabela. Então, a tabela SUS, que era de remuneração, ela se tornou, ao longo desse período, um índice. Então, hoje, você fala assim, R$15 a consulta que o SUS paga para o médico. Então, eu vou pagar 6 vezes a tabela SUS, um exemplo, que é mais ou menos o que tem sido feito agora, que é algo próximo do que os planos de saúde cobram. E para fugir da licitação, a gente conseguiu fazer por um mecanismo de contratar uma OSC, que é a Organização da Sociedade Civil, uma Santa Casa. Sim. E aí a gente contratou uma Santa Casa, que é uma Santa Casa do estado de São Paulo, Santa Casa Salto do Pirapora, que ela presta esse tipo de serviço médico de especialistas. E a gente está pagando um valor de mercado. Então ela está recebendo, os médicos hoje que estão prestando consulta de especialista para o município, estão recebendo o que receberia muito próximo de um plano de saúde. Sim. E aí sim, a gente tem hoje neuropediatra, tivemos a possibilidade de abrir a UPinha, né? Isso que eu ia comentar. O pai, que é o pronto atendimento infantil, com pediatra 24 horas. Por quê? Porque você está pagando bem. O plantão de um pediatra é caríssimo. Então, e aí eu tenho neurologista, que é outra especialidade que nem plano de saúde está tendo. Neuropediatra nós temos. Proctologia, foi feita aí um mutirão de proctologia no final de semana. Hoje nós temos todas as especialidades no SUS. Por conta dessa mudança de paradigma. Uhum. De sair da licitação, que você vai ter uma pessoa te cobrando menos, mas com um serviço impraticável. E aí a gente entrou para uma lógica de pagar preço de mercado. Porque nesse contrato, você estabelece quanto você vai pagar. Entendi. Entendeu? E aí, logicamente, foi uma visão nossa, o prefeito deu apoio de pagar um valor próximo de mercado para poder atender de fato a população. O que adianta você ter a ilusão de que está pagando barato, mas você não tem nem médico para atender? Não adianta nada, né? E aí, com isso, nós temos os médicos agora, exames, nós temos os laboratórios credenciados, aquilo que o SUS não faz, nós vamos fazer o nosso com rede própria, os exames simples. Os mais especializados demandam uma tecnologia maior, um equipamento. Não, gente, contrata, faz ali no prestador de serviço, né? Cirurgia, nós vamos fazer as de alta complexidade no Santa Lúcia e na Santa Casa. As pequenas, nós estamos reformando o Hospital da Zona Leste para fazer pequenas cirurgias lá, com rede própria. Esse próprio médico que é contratado por essa Santa Casa vai fazer cirurgia lá. Né? Ou seja, nós estamos remodelando o nosso serviço de saúde. Tudo isso em pouquíssimo tempo, né? Faz 6 meses que eu tô lá. E aí a gente vai chegar ao final desse ano com fila zero, ou seja, o peso do passado ficou para trás. Sim. Você não precisa carregar mais. Você encurta a régua de atendimento. A pessoa deu entrada e no máximo 90 dias ela vai ser atendida. Você faz um monte de exames de livre demanda. Hoje, raio-x não precisa agendar mais. Você chega na Policlínica, no Zona Leste, no Margarita e faz na hora. Você chega lá, não precisa agendar. E nós vamos transformar o ultrassom também em livre demanda. Se precisou de um ultrassom, você não vai ficar na fila esperando. Você vai chegar lá e vai fazer na hora. Então, aí com o ponto de atendimento infantil... Gente, eu vou falar uma coisa aqui, fica o recado para os planos de saúde. Aperta o cinto que o SUS está ficando bom, hein? E de fato, tem coisa hoje. Nós estamos orçamento que você tem, dá para fazer muita coisa boa. Nada menos do que um padrão de particular. Eu comento com o pessoal lá. Se a gente dividir, vamos arredondar aí, 400 milhões pela população de Poços, dá R$2.500 mais ou menos por ano por pessoa, isso é um plano de saúde. Oxe. Não é? Sim. Então a gente tem que ter um padrão de plano de saúde. E essa é a nossa meta. Nós estamos reformando esse ano, ó. A UPA Central está sendo reformada. A gente... Assim, tudo é dinheiro da saúde. Tudo dinheiro da saúde. O Margarita está sendo transformado em UPA. O Zona Leste está sendo de fato transformado em hospital. A Policlínica vai ser reformada esse ano. A gente vai inaugurar um novo centro de saúde da mulher.
o novo centro de especialidade odontológica, vamos entregar um monte de UBS revitalizadas que já tem, né? Sem contar essas novas que vão chegar, Sim. mas vamos revitalizar um monte de UBS. Tudo isso vai transformar o sistema de saúde pública de Poços, eu não tenho dúvida, no melhor do país. Tiago, só entrar numa Vai. dúvida que você estava comentando, por que isso está sendo feito